Estamos aqui conhecendo a Bíblia hoje, o livro do profeta Sofonias. Sofonias é um pequeno livro de apenas 3 capítulos que está no final do Antigo Testamento, no finalzinho. Faz parte dos profetas menores porque é um livro pequeno, né? Nós já entendemos esse significado de profeta menor, não é porque tenha menos valor que outros, mas porque o seu livro é um pouquinho com texto mais curto e ele é contemporâneo do profeta Jeremias. Ele veio um pouquinho antes do profeta Jeremias. Ao que nós percebemos, ele vive na mesma época, ele ainda está vivo quando o profeta Jeremias inicia o seu ministério e ele começa a fazer sua profecia na época do rei Josias em Judá. Josias, inclusive, ele se tornou rei sendo ainda criança, adolescente, né? Ele reinava muito jovem, né? O seu pai morreu, deixou ele ali, então. E, claro, ele tinha tutores, pessoas que lhe auxiliavam. Quando Josias assume a maioridade e ele vai, de fato, realizar mudanças em Judá, nós vamos perceber, pelo livro de Crônicas, que Josias realiza mudanças profundas, no sentido de limpar toda a idolatria do reino, de arrumar o templo, né? Consertar o templo, voltar os rituais do templo, restaurar aquilo que Deus tinha falado. Inclusive ele encontra o livro da lei, é uma passagem muito bonita, porém nós devemos entender que tudo isso acontece muito resultado da profecia de Sofonias, porque Sofonias ele começa profetizando quando Josias ainda é menino. Então certamente o rei Josias cresceu ouvindo Sofonias, até porque Sofonias faz parte da família real. Ele é trisaneto, ou seja, ele é neto do rei Ezequias, que havia sido rei antes. Foi um dos bons reis de Israel, aquele a quem Deus prolongou em 15 anos o seu reinado, quando ele estava doente. Então, Sofonias tem um trisaneto que vai ser um profeta, que é o profeta Sofonias. O livro é muito semelhante ao dos profetas que nós temos ali nesse mesmo período. Ele basicamente anuncia os pecados do povo de Israel, né, e das nações vizinhas, e ele lança uma sentença contra o povo, né, de Israel, no caso aqui de Judá, porque o reino do norte nessa altura já foi desmanchado, destituído, invadido pela Síria, né? Resta o reino do sul, Judá, com capital em Jerusalém, né, que nós sabemos que mais 2 reis para frente, um pouquinho mais para frente, vai ser invadido também, e vai ser invadido pelos babilônicos, Nabucodonosor, enfim, e eles vão ser todos levados para o cativeiro. Então aqui, inclusive, ele avisa que isso vai acontecer. E ele mostra esse julgamento. A primeira parte do livro, então, do capítulo 1 até o início do capítulo 2, é o julgamento sobre Judá. Do capítulo 2 do início do capítulo 2 até o versículo 15 do capítulo 2 é o julgamento sobre nações, a volta. Depois, também nós temos depois o futuro de Jerusalém. A partir do capítulo 3 fala então os motivos do julgamento. Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus vai fazer isso? Inclusive diz que se o povo clamar, que se o povo se arrepender, né, isso tudo pode ser poupado naquela geração. E é o que vai acontecer, porque Josias faz um movimento de arrependimento, um movimento de mudança. Inclusive quando o livro da lei é lido, o povo chora, há um arrependimento na geração de Josias, que é a geração que vem aqui. São os homens adultos que ouviram quando jovens, quando crianças, a pregação de Sofonias. É interessante, né? Os efeitos da palavra de Deus na vida de um jovem, de uma criança, pode mudar o futuro de uma nação. Eu acho que esse para mim, olhando a história aqui, é uma lição maravilhosa que fica do livro de Sofonias, porque Deus guarda o reino de Judá através da vida e das ações do rei Josias. Nós vamos ver que ele foi um rei justo, fiel a Deus, um homem que fez coisas muito boas, mas isso tudo se deve ao fato dele ter ouvido a pregação do evangelho. Certamente dentro da sua própria casa, porque eles eram parentes, eles eram, vamos dizer assim, como se ele fosse um tio-avô, né? Sofonias fosse um tio-avô do rei Josias. E no final, então, do capítulo 3, versículo 8 em diante, até o versículo 20, tem um prelúdio, uma profecia quanto ao reino do Messias. Fala sobre o reino de Deus, o reino que vai vir o dia que Jesus voltar à Terra. Então eu separei alguns pequenos trechos para ler com você. No capítulo 3, versículo 7, eu quero ler, fala sobre a finalidade. Por que Deus iria executar juízo? Qual era a finalidade, então, desse castigo que Deus estava trazendo? Alguns pensam assim, Deus castiga? Como é isso? Eu tenho uma filha, ela tem 6 anos. Muitas vezes ela faz coisas erradas.
e eu preciso corrigir ela. A correção muitas vezes passa por um castigo. O castigo não é para morte e não é para sofrimento, é para correção. E aqui fala bem sobre isso. Capítulo 3, versículo 7. Eu disse à cidade, com certeza você me temerá e aceitará a correção, pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairia sobre ela todos os meus castigos. Mas eles ainda andam altivos por fazer todo tipo de maldade. Então aqui fala a correção de Deus, tudo isso que Deus estava fazendo, tirando a terra deles, deixando que eles fossem levados como escravos de outros povos, pagando altos impostos. Todo esse sofrimento, né, de perder coisas que para eles tinha valor, é como a gente faz com uma criança muitas vezes. Agora tu não vai brincar com esse brinquedo por um tempo, até tu entender o que tu está fazendo de errado. Muitas vezes aquilo que Deus permite que nós venhamos a perder é uma forma de chamar a nossa atenção para o fato de que nós estamos perdendo coisas mais valiosas por atitudes erradas. E aqui o texto então vai falando sobre tudo isso. No capítulo 3, versículo 9, começa a falar sobre o que Deus vai fazer no futuro. No versículo 8 já em diante diz assim: por isso esperem por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar. Decidi ajuntar as nações, reunir os reinos, derramar a minha ira sobre eles. Vai ser o dia do julgamento final. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e os sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, está falando da África, os meus adoradores, o meu povo disperso, desde além dos rios da Etiópia, ou seja, para a África adentro, né? Os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão oferta. Naquele dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam, se orgulham, né, em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos, insolentes, gananciosos, nunca mais no meu santo monte. Mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças. Eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Versículo 19, diz assim: nesta época agirei contra todos os que oprimiram vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras, onde foram envergonhados. Naquele tempo eu ajuntarei vocês. Naquele tempo eu os trarei para casa. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Então o livro do profeta, assim como os outros profetas, sempre termina com a promessa maravilhosa da restauração. Deus, assim como um pai que corrige os seus filhos, a correção tem a finalidade de nos aprimorar, de nos abençoar, que a correção não dura para sempre. Vamos dar um exemplo da minha filha. Tu não vai brincar com esse brinquedo, por causa que tu fez isso, para te pensar. Então a hora que passa aquele momento que ela se arrepende, que aquilo muda, ela ganha o brinquedo de volta para brincar, porque a correção não dura para sempre. Assim também é Deus. Deus nos corrige e nós devemos entender, conforme diz o texto de Hebreus, que nós precisamos entender que Deus é um pai. E quando Ele nos corrige, Ele está mostrando que nós somos seus filhos. Isso é uma demonstração de amor também para nós. Deus nos ama. Somos filhos de Deus. Essa mensagem fica muito clara para nós no livro de Sofonias. E também que vale a pena nós ensinarmos nossos filhos, os jovens, os adolescentes, a palavra de Deus. Vale a pena nós pregarmos o arrependimento às novas gerações, pois talvez sejam esses a quem nós estamos hoje, sendo eles pequenos, anunciando a palavra, eles que farão a transformação na sociedade na próxima geração, como foi o caso do rei Josias. Que Deus abençoe você, aprenda mais com o livro de Sofonias.